Mas o microfone ajuda, acho que vocês vão ouvir bem. Eu fui pega de surpresa. O pastor me pediu para eu compartilhar hoje meu testemunho. Vou contar. Não tem nada assim preparado, de coração. Nós somos 5 irmãs, eu sou a mais velha. E todas nós estudamos nos colégios internos, nos colégios adventistas, em São Paulo. Eu estudei no IASP, em Hortolândia. Quando eu era adolescente, eu tinha mais ou menos 17 anos, quando eu saí do colégio. Aprontei lá, fiquei famosa. Porque naquela minha época era muito rígido o colégio, não podia sair sem motorização. Eu acabei saindo e por isso eu fui penalizada e saí do colégio. E fui para os colégios normais, né, que tem no mundo, e conheci muitos amigos, fiz muitas amizades, saí da igreja. Aprendi tudo que o mundo ensina. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos e eu fiquei exatamente 20 anos sem pisar dentro de uma igreja. Nunca, para nada. E quando as pessoas perguntavam qual era a minha religião, eu falava espírita. Eu não vou falar que, para quem já foi adventista um dia, você não chega assim a tanto ponto assim. É como você se afasta de Deus, mas Deus está sempre ali com você. Eu sei que meus pais, minha mãe, minhas irmãs sempre oraram muito por mim. Eu falava assim, eu sou católica, porque católica você não vai na igreja mesmo. Eu vejo os católicos, eles não fazem nada, sei lá, não tem assim uma coisa que precisava de provar, mas eles perguntavam assim, mas quando você fez catecismo, sei lá como eu falava assim, então não dá nem para falar católica. Ateu eu também não sou, nunca fui, né, eu sempre acredito em Deus. Eu tinha vergonha de falar assim que eu era adventista, ou fui adventista, porque nós, como adventistas, nós somos um povo bem reconhecido lá fora. Quando você fala, eu sou adventista, ou fui, todo mundo, nossa, então conhece a Bíblia. Nós somos um povo que é conhecido por ser conhecedor da Bíblia. Nós temos, além da Bíblia, o espírito de profecia. Então, é difícil você explicar por que você saiu da igreja. Eu deixava essa pergunta sempre em aberto. Mas eu vivia como o mundo vivia. Aprendi a beber, aprendi a fumar, ia pra balada. Minha casa era a casa da balada. Eu conheci o meu esposo numa balada. E eu pensei que eu nunca mais ia pra igreja. Eu falei, por que tá bom essa vida? Achava que tava boa. Às vezes minha mãe em casa falava, Adriana, você gosta dessa vida? Eu falei, mãe, o que tem de errado? Tudo normal, tranquilo, é muito bom. O diabo deixa a gente adormecido. Você não pensa no céu, você não pensa em Deus. É incrível como isso acontece. Quando a gente fala assim, que existe umas trevas diante dos seus olhos, existe mesmo. Você não enxerga Deus. E as pessoas te falam, você acha as pessoas chatas. Nossa, fulano vem aqui em casa só para ficar falando. Eu não quero ouvir. Simplesmente o coração fecha. Eu ouvia dizer que o Espírito Santo, ele toca no seu coração 1, 2, 3 vezes, depois já era. Você não ouve mais a voz, de tanto você não querer. E eu achava que eu já estava nesse estágio. Eu falei, não, ninguém, eu faço as coisas tranquila, porque o ex-adventista é assim, quando ele começa a fazer as coisas erradas, a consciência realmente começa a doer, mas depois de um certo tempo não dói mais não. E a gente, quando entra no mundo, assim, é de cabeça mesmo. Eu sabia todas as músicas sertanejas de cor, eu tinha mais de 300 CDs, e como eu disse, a minha casa era da festa. Em 2010, a Copa foi na minha casa todos os dias. Eu chamava um monte de gente, vamos pra lá, e vai ser festa. E aquele dia, com mais outro dia, era emendado, era só festa. O Arthur já tinha nascido, ele tinha uns quase 2 anos, 1 ano e pouquinho. Aí, eu mudei de São Paulo para Brasília, e eu falei assim, pronto, agora eu tô perto dos... Porque toda família tem, assim, um grupinho, né, que mais se une, assim. Eu era a chefe do grupinho da balada. A festa era na minha casa, eu ainda mudei para um lugar de sítio, aí que era festa mesmo. E fizemos uma festa em 2009, e estava todo mundo lá em casa, o dia amanheceu, a nossa festa era emendada, começava sexta, acabava domingo à noite. E eu era fortuna, me orgulhava, né, falava assim, ninguém me derruba. Oh, meu Deus. Aí um dia, passado 15 dias, uma pessoa da nossa turma, nós éramos assim, 8, que era sempre junto, uma quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2010, ele morreu, um tio meu.
fazia parte da festa. Às 2h da tarde, minha tia ligou e falou assim: Carlos morreu. Eu falei assim: eu não acredito nisso. Como pode? Isso me despertou assim. Eu falei: como a nossa vida é frágil. Tudo que eu aprendi na infância veio na minha cabeça. Eu falei: meu Deus, se eu morrer do jeito que eu tô, eu tenho certeza que eu vou acordar na segunda ressurreição. A gente não esquece tudo que a gente aprende na infância. Os colégios, as músicas, tudo, os versos ficam na nossa cabeça. Isso me deu um choque muito grande. Eu sei que a gente morre, mas antes eu não ligava. O que tem? É só o céu que eu vou perder. Não tem problema. Eu pensava assim: vai descer esse fogo do céu, a gente vai queimar, vai ser rapidinho, acabou. Irmãos, não é assim. Eu passei o Natal daquele ano pensando, bebendo, e pensando: meu Deus, eu quero parar com essa vida, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero voltar para a igreja, mas como? Como que eu faço isso? Eu não sabia como, eu nunca mais, gente, eu não tinha nem Bíblia. Um dia eu fui lá na casa da minha mãe, achei uma Bíblia da minha irmã velha, e falei assim: eu vou começar por aqui, eu vou ler a Bíblia e vou orar. É isso que eu vou fazer, eu vou ler a Bíblia e vou orar. E aí abri a Bíblia e li lá Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isso entrou no meu coração com muita força. Eu falei: então eu vou te buscar com todo o coração. Eu não sei onde o Senhor está, eu não sei se o Senhor me escuta. Depois de tantos anos negando, falando não para o Espírito Santo. Mas enfim, Deus ouviu. Eu falei assim: Senhor, eu não sei se eu dou conta de livrar desses vícios. Eu gosto. Você sabe que você chega a gostar mesmo. Como que eu vou fazer isso? Eu não me via sem tomar uma cerveja, sem comemorar com os meus amigos. Eu não sabia como fazer isso. Mas simplesmente Deus, Ele faz os milagres. Eu não sei explicar assim. Passando por isso, você sabe, eu não senti mais vontade. Eu falei assim: eu não vou comprar. E só vai me ajudar. E foi assim, irmãos. Deus tirou a vontade. Eu comecei a ouvir os sermões. Eu coloquei lá no YouTube: nossa, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tinha Sky em casa, eu tinha TV Novo Tempo. Nunca liguei. Um dia eu liguei, estava um pastor lá muito bom, Cleber Gonçalves. Eu estava explicando de um livro que eu tinha até lido. Um livro do mundo que explica tanta coisa errada. E aí ele estava mostrando, né, comparando o livro com a Bíblia. E eu fui assim com muita vontade, aprendi tudo. E eu fiquei grávida do Davi. E eu estava de 7 meses grávida no ano de 2011. Tinham 6 meses que meu tio tinha morrido. A nossa turminha acabou. A Adriana mais não dava a casa dela fazer festa. Alguns ainda foram lá, compraram uma cerveja. Eu falei: não, vou tomar não. E aí falei pro meu pai não é adventista. Eu falei: pai, eu parei. Porque meu pai falava assim: vem pra cá, vamos, tal, fim de semana, feriado. Aí eu falei assim: mas você vai virar santa depois de velha? Eu falei: não, mas para Deus não tem tempo, sempre a gente pode voltar. E falei assim para minha tia: você vai para a igreja, né? Pergunta ao pastor como é que é esse negócio de batizar, porque eu já fui adventista, não sei se eu preciso fazer um curso. Ele falou: o pastor no outro dia foi lá em casa, e eu falei assim: eu estou com tanta pressa de batizar que eu não queria nem que o neném nascesse. Eu estou de 7 meses, pode batizar grávida? Ele falou: claro, não tem problema. Eu falei: então vamos entrar nesse tanque, grávida mesmo. Qual que é o próximo batismo? Ele falou: ano de primavera, em setembro, dia 24 de setembro de 2011. Aí liguei para os meus familiares. Eu fui para a igreja com a minha mãe, eu sentava na igreja, escutava os hinos. Eu tinha que sair lá fora, eu aproveitava. Eu começava a chorar, eu falava: nossa, eu lembro desses hinos, nossa, eu lembro disso, tudo vinha na minha cabeça. Eu acordei assim para Deus, falei: nossa, Deus é tão bom, Ele me guardou todos esses dias, ainda eu estou viva, porque a gente passa tantos perigos quando está no mundo de morrer, e então eu ainda posso ir para o céu, Deus ainda pode me perdoar. E aí eu ia para a igreja com a minha mãe, um pouco com vergonha, mas os irmãos recebem a gente muito bem. Aí eu fui, batizei, minhas irmãs já moravam todas aqui nos Estados Unidos, e foi filmado, elas assistiram, elas não acreditaram. Eu lembro que eu mesmo quis ligar para toda a minha família. Eu falei assim: oi tia, olha, eu quero te convidar, sábado que vem vai ter um batismo meu lá na igreja central de Tabatinga, em Brasília. Eu lembro que uma das minhas tias falou assim: Adriana, essa é a melhor notícia que eu já escutei.
eu já fiquei com tanto medo de um dia alguém ligar para mim e falar assim, aconteceu alguma coisa, porque a gente que vive no mundo, na balada, nas madrugadas, é muito perigoso. É só Deus mesmo que protege, as orações de mães. Eu quero dar esse testemunho assim, para vocês que têm os filhos que não estão na igreja, orem. Porque quando eu contei para toda a minha família, eu não sabia quantas pessoas tinham orado para mim, eram muitas. E foram as orações intercessórias que fizeram que o Espírito Santo tocasse meu coração. Hoje eu agradeço a Deus, louvo a Deus, eu busco a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu tenho sede ainda de Deus, de conhecer. Cada dia que eu conheço mais, eu fico mais maravilhada. Eu quero contar isso para todo mundo. Eu vou crescendo gradativamente, espiritualmente. E nunca deixem de orar, nunca deixem de ler a Bíblia. Esse é o alimento espiritual para que você não volte nunca mais dos caminhos de Deus. É um caminho estreito, é um caminho difícil, mas vale a pena. Jesus está muito perto de voltar. Eu lembro que quando eu me batizei, eu pensei assim, agora Jesus volta. Porque você lembra que o pessoal fala quando Jesus estiver perto de voltar, os que estão fora da igreja vão voltar? Muitos, infelizmente, que estão dentro vão sair. Isso é profético, isso vai acontecer, isso está acontecendo. Então, não desanime. Orem de joelhos mesmo para o filho de vocês. O Espírito Santo toca no coração, um milagre acontece. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, através das orações da minha mãe, das minhas irmãs, de todos os meus familiares, que fizeram com que eu ouvisse essa voz. E batizei com 9 meses do Davi e estou muito feliz hoje. Amém. Gente, aqui é um versinho muito bonito para a gente agora, nesse momento. Que estamos nessa jornada aqui, ó, 2 Timóteo 4. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Vamos esperar firme a volta de Jesus, que Ele está muito perto de voltar. As profecias estão todas se cumprindo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Adriana. De nada. Que preciosidade nós ouvimos esta experiência de transformação, de volta. E a pregação dela foi tão bonita que agora vai ser difícil. é verdade. Mas Deus é bom. Ele dirige tudo. E a Adriana decidiu repartir a sua história. E cada um de nós tem uma história. Cada um de nós. O que me impressiona também, que com essa decisão da Adriana, o seu esposo, que quando soube da decisão dela, no início se tornou protestante. Porque eu soube que ele protestou veementemente. Mas a Adriana foi persistente, continuou orando. E nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a jornada deste moço, Léo, em direção ao Senhor. Amém. Eles vieram para esse país, estão se adaptando, e nós estamos juntos na casa de Deus para crescermos juntos com o Senhor. Vamos abrir nossa